Nono ano. Vamos dar continuidade falando sobre o totalitarismo na Europa. Na Europa, a Europa devastada pela Grande Guerra, que se desenvolveram os regimes político totalitarista. Mussolini na Itália, com o fascismo, Hitler na Alemanha com o nazismo, Franco na Espanha com o franquismo e tinha Stalin com o comunismo na União Soviética, certo? Após a Primeira Guerra Mundial, as democracias liberais que tinham imposto em quase toda a Europa tiveram que enfrentar problemas como as dificuldades econômicas, o triunfo da Revolução Comunista na Rússia. Por toda a Europa surgiram ditadores que implantaram regimes totalitários, como eu acabei de falar para vocês aí sobre Mussolini, Hitler, Franco e Stalin. Foram alguns que implantaram esse regime totalitário aí. O que era o totalitarismo? Como eu falei para vocês, o sistema fascista era antidemocrático e concentrava poderes na mão do líder do governo. Na Itália, no caso, era na mão de Mussolini. A Itália após 1918. O alto desemprego que a Itália enfrentou depois da guerra, em virtude do empobrecimento e a desestruturação da nação, fortaleceu o Partido Comunista, certo? Esse partido logo se tornou uma grande força política no parlamento italiano e aterrorizou parte da burguesia, que temia uma revolução na Itália, como ocorreu na Rússia. Muitas situações assim que houve lá na Europa, a destruição das indústrias, da agricultura, além de muitas cidades. Muitos dos soldados que participaram da guerra, eles voltaram para suas cidades e não tinham como trabalhar para sustentar sua família. Então, eles aglomeraram nas cidades em busca de melhores condições de vida. Os camisas negras. Quem eram os camisas negras? Um jornalista chamado Benito Mussolini organizou um movimento chamado Fácia, de combatimento. Esse movimento foi o pontapé para o início do fascismo. Aí, Mussolini, italiano, iniciou sua carreira política no Partido Socialista, né? Nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, em que defendeu a partição da Itália no conflito com a Áustria, Mussolini afastou-se do PSL, né, o partido que ele participava, a doutrina fascista. Mussolini escreveu a verbete Doutrina do Fascismo na Enciclopédia Italiana em 1932. O fascismo defendia o totalitarismo e o antiliberalismo, portanto, era essencialmente antidemocrático e anticomunista. Mussolini, ele resumiu o fascismo em uma máxima. Eu já falei isso para vocês. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Isso era uma situação que ele sempre falava. Os fascistas no poder. Mussolini foi eleito, né, a deputado no parlamento italiano, e no dia 28 de outubro de 1922, o Partido Fascista decidiram realizar um ato de demonstração da força política para Vittorio Emanuele III, o primeiro rei da Itália após a unificação. No dia
Nesse dia, cerca de 50 militantes do Partido Nacional Fascista realizaram uma manifestação pública na cidade de Roma. Eles faziam isso para mostrar o poder que eles tinham nas mãos. O Tratado de Latrão. O que foi esse Tratado de Latrão? Foi um acordo assinado entre o Reino da Itália e Santa Sé, a Igreja Católica. Eles apoiaram Mussolini e Mussolini deu esse apoio à Igreja Católica, colocando ela como todos deveriam seguir, como única. E ele colocou também que o ensino religioso seria oficial em todas as escolas. Mussolini, interessado em expandir seus domínios, ele envolveu a Itália em ações imperialistas como a conquista da Etiópia e a tentativa do domínio da Líbia. A importância do Tratado de Latrão na Itália só pode ser percebida se houver uma real compreensão do que foi a questão romana. Esse assunto foi uma consequência da unificação italiana que aconteceu na segunda metade do século XIX e resultou no surgimento da Itália como nação.